Você já se perguntou o que realmente motivou Deus a inundar a terra no dilúvio? A maioria de nós aprendeu que foi por causa do pecado humano. Mas e se eu te dissesse que a Bíblia dá indícios de um crime muito mais sombrio, uma conspiração celestial que envolveu anjos caídos e o nascimento de gigantes? Prepare-se, porque o que vamos revelar hoje pode mudar a sua visão sobre a história mais conhecida da humanidade. Aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Gênesis 6, 1, 4. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Naqueles dias estavam os nefilins na terra. E também depois, quando os filhos de Deus foram ter com as filhas dos homens, e delas lhes nasceram filhos. Estes eram valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. À primeira vista, o texto parece simples, mas ele levanta duas perguntas fundamentais. Quem eram os filhos de Deus? E quem eram esses gigantes ou nefilins? Para responder a isso, estudiosos e teólogos se dividem em duas grandes teorias. Uma é a mais comum e aceita, mas a outra é a que realmente nos choca e nos leva a um universo de segredos proibidos. Essa teoria defende que os filhos de Deus eram a linhagem de Sete, descendentes de Adão que ainda mantinham sua fé em Deus. As filhas dos homens seriam a linhagem de Caim, que haviam se distanciado de Deus e viviam de maneira corrompida. A mistura dessas duas linhagens teria resultado em uma grande corrupção moral, onde a fé e a bondade se perderam na busca por prazer e poder. Os valentes homens de renome seriam líderes poderosos e violentos que dominavam a terra. Nessa visão, o dilúvio foi um juízo moral, um castigo para a violência e a maldade que encheram a terra. Agora, prepare-se para a visão que a maioria das pregações ignora. Essa teoria é defendida por textos antigos, como o livro de Enoque, que era lido e respeitado nos tempos de Jesus e dos apóstolos. Nessa interpretação, os filhos de Deus eram anjos caídos, seres celestiais que, movidos pela luxúria, desceram à terra e se uniram a mulheres humanas. Essa união não foi um ato simbólico, mas uma quebra da ordem divina que resultou no nascimento de uma nova raça, os nefilins, que seriam seres híbridos, metade celestiais e metade humanos. A Bíblia usa a palavra hebraica nefilim, que significa caídos ou gigantes. O texto sugere que eles eram poderosos e violentos. Sua existência seria a corrupção máxima da criação, uma poluição genética que ameaçava toda a linhagem humana. Nessa perspectiva, o dilúvio não foi apenas um castigo moral. Foi uma cirurgia divina, uma ação para limpar a terra de uma corrupção demoníaca e impossível de ser redimida, preservando a linhagem pura de Adão na família de Noé. O fato é que o mundo se encheu de maldade e violência por causa dessa união, seja ela simbólica ou literal. Diante desse cenário caótico, uma pergunta se impõe. Como um único homem, Noé conseguiu se salvar de um julgamento que atingiu o mundo inteiro? É isso que vamos descobrir agora. Depois de explorarmos a corrupção do mundo pré-diluviano, o cenário se torna ainda mais sombrio. A humanidade estava em um ponto de não retorno e o juízo divino parecia inevitável. Foi nesse contexto que Deus olhou para a terra e encontrou um homem justo e fiel, Noé. Mas a salvação dele não seria fácil. A arca, que se tornaria o refúgio para a vida, precisava ser construída, e o projeto era de uma escala que desafiava qualquer lógica humana. A Bíblia nos dá as medidas exatas da arca em Gênesis 6, mas o que elas significam na prática? A arca seria uma estrutura de 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Convertendo para o que conhecemos hoje, isso dá cerca de 137 metros de comprimento, 23 de largura e quase 14 de altura.
Para colocar isso em perspectiva, imagine um navio de carga moderno com o tamanho de um estádio de futebol americano. A arca era gigantesca, mais larga e mais alta que a maioria dos navios que conhecemos. O texto de Gênesis 6 diz que Noé levou aproximadamente 100 anos para construir a arca. Mais do que uma obra de engenharia, foi um ato de fé e de pregação. Enquanto o mundo vivia em corrupção, Noé estava trabalhando em algo que parecia loucura para todos ao seu redor. A Bíblia menciona que a arca foi feita de madeira de gofer e calafetada com betume por dentro e por fora. Apesar de não sabermos exatamente o que é essa madeira, a maioria dos estudiosos concorda que era um tipo de madeira resistente à água, possivelmente o cipreste. O fato de que ela foi vedada por dentro e por fora mostra que era feita para suportar uma pressão e uma inundação que o mundo jamais havia visto. E como ele colocou todos os animais lá dentro? A Bíblia diz que ele levou um casal de cada espécie ou tipo de animal. O hebraico original, que fala em tipos, sugere que ele levou pares de grandes famílias de animais. É importante notar que a Bíblia diz que Deus ordenou que os animais viessem até ele, o que remove a necessidade de Noé ter que caçar ou capturar. Noé foi o zelador, não o caçador. Esse é o ponto mais crucial da história. Não se tratava de um projeto humano, mas de um projeto divino. Noé estava obedecendo a uma ordem de Deus, e a arca era a manifestação física da graça de Deus em meio a um mundo condenado. Após meses de escuridão e espera, a primeira luz de esperança. A pomba retornou com um ramo de oliveira. Depois de muito tempo dentro da arca, a porta finalmente se abriu. Noé e sua família pisaram em uma terra renovada, limpa da corrupção dos nefilins e da violência que a dominava, e uma nova aliança foi feita. Gênesis 9:13. O meu arco tenho posto nas nuvens, e será por sinal da aliança entre mim e a terra. O arco-íris não é só um fenômeno da natureza. É um lembrete de que mesmo depois da tempestade mais devastadora, ele sempre escreve um novo começo. Mas o que a Bíblia revela a seguir é um dos momentos mais difíceis e desconfortáveis de toda a narrativa: a queda de Noé. Acompanhe a leitura. Noé planta uma vinha, bebe do vinho e, de forma surpreendente, se embriaga e se deita nu em sua tenda. O contraste na atitude dos filhos é evidente. Cam vê a nudez do pai e, em vez de honrá-lo, sai e conta aos seus irmãos. O ato de ver a nudez aqui é mais do que casual. Na cultura bíblica, significa desrespeito e falta de honra. Sem e Jafé agem com dignidade. Entram de costas na tenda, cobrem o pai sem olhá-lo, restaurando a honra familiar. Quando Noé acorda, ele não amaldiçoa Cam, ele amaldiçoa o filho de Cam, Canaã. Isso é crucial. Por quê? Porque a maldição não se trata apenas de uma punição individual. É uma profecia sobre o destino de uma linhagem inteira. A atitude de Cam de expor a fraqueza de seu pai mostrou um coração que não honrava a autoridade. Essa falta de honra seria transferida para sua descendência. Esse evento nos mostra uma verdade profunda e, às vezes, dolorosa. O dilúvio limpou a terra do pecado físico, da violência e da corrupção, mas não limpou a natureza humana. O pecado continuou vivo no coração do homem, até mesmo dos mais justos, Noé, e na desonra de seu filho. O que a história de Noé e sua família nos ensina é que o pecado é uma mancha que não pode ser lavada pela água. Ele vive dentro de nós. Aqui nós exploramos os mistérios dos nefilins, a logística da arca e a queda de Noé após o dilúvio. Agora, a pergunta que fica é: por que essa história, com todos os seus detalhes estranhos e assustadores, ainda é tão relevante para a nossa fé e para as nossas vidas hoje? A Bíblia não conta essa história apenas como um evento histórico.
Ela a apresenta como uma profecia e um aviso. Jesus, em Mateus 24, 37 e 39, compara a sua volta com os dias de Noé. Pois como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A mensagem é clara. O mundo estava tão ocupado com a sua própria vida que ignorou o aviso de Deus. A mesma coisa pode acontecer nos nossos dias. A história de Noé nos ensina 3 lições principais: a realidade do pecado. Ele mostra que o pecado não é apenas uma questão de atos, mas uma mancha que pode corromper a criação e até mesmo as linhagens mais justas. O poder da obediência. Noé foi salvo não porque era perfeito, mas porque foi justo e obedeceu a Deus em um mundo que não acreditava mais nele. A promessa da graça. O dilúvio foi um juízo, mas a arca foi um símbolo da graça de Deus, uma porta de salvação para todos que quisessem entrar. Agora que você viu o lado oculto da história de Noé, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Você acredita na visão dos gigantes e anjos caídos, ou na interpretação das 2 linhagens? O que a história de Noé significa para você hoje? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E se esse mergulho nas entrelinhas da Bíblia abriu sua mente, curta o vídeo, compartilhe-o com um amigo e ative as notificações. Juntos, vamos continuar a desvendar os segredos esquecidos das Escrituras. E até a próxima, e que Deus abençoe sua vida.